Naruto é, sem dúvida, um dos animes mais influentes e amados de todos os tempos. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, a jornada do jovem ninja Uzumaki Naruto conquistou corações e moldou gerações de otakus. No entanto, como toda grande obra, Naruto não está isento de críticas e falhas que, para muitos fãs, são difíceis de ignorar. No vídeo de hoje, Jovem Mancebo, vamos explorar as 7 maiores falhas do anime Naruto que os fãs simplesmente não conseguem perdoar. Se você tá curioso para saber quais são essas falhas, então vem comigo e assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like maroto e se você gostar do vídeo, deixa um hypar pra nós, senão o Orochimaru vem te pegar, rapá. E se ainda não é inscrito no canal Reino Otaku, já aproveita pra se inscrever também. Agora, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Vamos começar com o trauma coletivo de quem acompanhou Naruto na época da TV ou por fansub. Sim, meu parceiro, estamos falando dele, o temido, o insuportável e eterno flashback repetitivo. Imagina só, você esperou uma semana inteira para ver o desfecho de uma luta insana, tá com o coração na mão, a música sobe, o episódio começa e pá! O Naruto pequeno sozinho no balanço, olhando para as crianças felizes, de novo, pela milésima vez. Naruto tem momentos emocionantes, disso ninguém tem dúvida, mas o anime simplesmente não sabe a hora de parar. Repetir flashback pode até funcionar como reforço dramático, mas em Naruto virou quase um modelo de vida. A coisa era tão séria que parecia que o estúdio usava flashback como filler camuflado. E se tem um campeão mundial nessa categoria, é o flashback do Obito com a bendita da pedra. Aquilo ali foi exibida tantas vezes que virou até meme. Você piscava e lá estava o Obito estirado no chão, com o Kakashi surtando do lado. No meio de uma guerra com 1000 coisas acontecendo, o anime fazia questão de voltar mais uma vez pro mesmo drama, como se a gente não tivesse entendido da primeira, da segunda ou da 8ª vez. Isso acabava travando completamente o ritmo do episódio. Em vez de avançar na história, o espectador era obrigado a reviver o passado como se estivesse preso num genjutsu infinito de recordações. E cá entre nós, quem via isso semanalmente sabe o sofrimento que era. Hoje em dia, com o stream e o botão de pular, a galera nem sente tanto. Mas para quem viveu isso ao vivo, foi uma verdadeira aprovação ninja. Se você sobreviveu aos fillers de Naruto, meus parabéns. Você está mais preparado para enfrentar qualquer provação da vida. Porque, vamos ser sinceros, em Naruto, o maior inimigo não foi o Orochimaru, nem o Madara, nem a Kaguya. Foi o famigerado episódio filler. E olha que Naruto clássico já teve um teste de paciência com seus mais de 80 episódios seguidos de conteúdo totalmente fora do mangá. Sim, isso mesmo. Depois da luta épica entre Naruto e Sasuke no Vale do Fim, em vez da história continuar no ritmo alucinante que tava, o anime decidiu ir para um desvio, que durou quase 2 anos inteiros. Era um Naruto atrás de ladrão de arroz, missão de escolta de um príncipe pateta ou ajudando um vilarejo que nunca mais seria mencionado. Mas se você achou que a coisa melhoraria em Naruto Shippuden, aí é que vem o verdadeiro golpe no estômago. O Shippuden, que tinha tudo para ser mais direto ao ponto, conseguiu ter praticamente a mesma quantidade de fillers do clássico. Dos 500 episódios do Shippuden, mais de 200 são fillers ou parcialmente fillers. Isso mesmo, quase metade da série. Era uma montanha-russa de emoções. Um episódio insano com lutas absurdas e revelações tensas, seguidos de 3, 4, 5 episódios com histórias alternativas passadas que ninguém pediu, ou reinterpretações da infância dos personagens pela enésima vez. O auge do absurdo foi durante a 4ª Grande Guerra Ninja, um dos arcos mais importantes e aguardados de toda a obra. E o que o anime fez? Enfiou um bloco de quase 20 episódios de filler bem no meio da guerra. Imagine a frustração de quem estava esperando o desfecho daquela batalha e do nada, o anime volta no tempo para mostrar como o Neji aprendeu a fazer arroz quando era criança. Cara, isso aqui é simplesmente surreal. Era como se o estúdio estivesse com medo de terminar a história. E o fã, coitado, ficava ali, semana após semana, sendo feito de refém pelos roteiristas. Hoje em dia é fácil ignorar tudo isso com uma lista de fillers do lado e o dedo no botão de pular episódio. Mas quem viu Naruto no calor do lançamento sabe, enfrentar os fillers foi um verdadeiro treinamento shinobi de resistência mental. Agora é hora de falar de uma ferida aberta no coração de muitos fãs de Naruto. O abandono quase criminoso dos personagens secundários, principalmente os tão promissores 11 de Konoha. Se você assistiu o Naruto clássico e se empolgou com o potencial de Rock Lee, a inteligência do Shikamaru, o mistério do Shino ou até a energia do Kiba, provavelmente também passou a maior parte do Shippuden se perguntando: cadê esse povo?
A verdade é que, com o passar da história, muitos desses personagens viraram praticamente figurantes de luxo. Eles estavam lá, mas ao mesmo tempo não estavam. Só se viam para gritar Naruto dos momentos dramáticos ou fazer um número em reuniões de guerra. E convenhamos, isso dói. Principalmente quando a gente lembra o carinho e o cuidado que o anime teve para apresentar cada um deles lá no começo da jornada. Rock Lee, por exemplo, foi um dos personagens mais queridos do clássico. O garoto sem talento nato que compensava tudo com esforço e disciplina. A luta dele contra o Gaara foi uma das mais impactantes de todo o anime, só que depois, silêncio total. Ele simplesmente some. Teve até momentos pontuais, mas nunca mais chegou perto do brilho que teve lá atrás. Nem em tela, nem em importância. Já o Neji também é um caso que dói. Foi apresentado como um gênio do clã Hyuga, teve um arco de redenção incrível no Exame Chunin, onde passou de arrogante para alguém que entendeu o valor do esforço e da mudança. Aí chegou o Shippuden e ele virou um figurante glorificado. E quando finalmente decidem dar algum destaque para ele, é para matá-lo. Sem desenvolvimento, sem preparo emocional para o fã e com um impacto tão mal trabalhado que pareceu mais uma desculpa para criar drama barato do que uma decisão narrativa bem pensada. E o Shino então? O cara era o mais misterioso e estratégico do grupo. No clássico, ele dava aquele ar de ninja de verdade, sempre calado, com táticas inesperadas e técnicas únicas com os insetos. Mas no Shippuden ele mal aparece e quando aparece, quase ninguém liga. A falta de desenvolvimento foi tanta que virou até piada no Boruto, com o próprio Shino sendo tratado como um professor que ninguém respeita, é de partir o coração. Já o Kiba também não escapa. Começou como um rival interessante, impulsivo, com uma boa dinâmica com Akamaru. Parecia que ele ia crescer como ninja rastreador de elite, mas acabou virando o cara que só servia para fazer barulho e correr atrás dos vilões que já estavam 2 arcos à frente. E sabe o que é mais frustrante? É que o potencial deles era gigante. Não precisava nem colocar todo mundo como protagonista, mas dar pequenas missões paralelas, mostrar evolução, mostrar impacto real na guerra ou até mesmo momentos de superação. Era o mínimo. Mas ao invés disso, o foco ficou quase totalmente em Naruto e Sasuke e depois em um desfile infinito de personagens cada vez mais apelões e menos humanos. No final, Naruto foi construído com um elenco tão rico e cheio de possibilidades que fica triste de ver como esse potencial foi tão desperdiçado. Muitos personagens que nos conquistaram no início foram simplesmente esquecidos, como se tivessem cumprido a função de encher episódio. Claro, isso não tira o mérito da obra como um todo, mas para quem acompanhou e torceu por esses personagens desde o começo, fica com um gostinho amargo na boca da oportunidade perdida. E chegou a hora de tocar numa ferida que incomoda muita gente, e com razão. Naruto é uma obra que nos entregou grandes batalhas e personagens carismáticos, mas quando se trata da representatividade feminina, o anime escorrega feio. A grande maioria das kunoichis é reduzida a funções secundárias, relacionamentos amorosos ou papéis de suporte, nunca tendo a chance de brilhar com luz própria. Enquanto os homens moldavam o destino do mundo ninja, as mulheres ficavam relegadas a papéis menores, frequentemente só olhando e chorando por eles. Vamos ser sinceros, Tenten é talvez o caso mais gritante disso tudo. Uma personagem com um conceito incrível, usuária de armas ninja, especialista em selamentos e técnicas variadas, mas que na prática não teve sequer uma luta digna de destaque na história principal. Ela foi completamente ignorada. No clássico, a gente ainda tinha esperança, mas em Shippuden, nada. Nem mesmo na quarta grande guerra ninja, onde tinha espaço para todo mundo brilhar, ela conseguiu mostrar a que veio. E aí temos a Sakura, que é uma das protagonistas da obra, mas que passou boa parte da história sendo defendida por dois elementos: seu amor pelo Sasuke e sua rivalidade com a Ino. Também por causa do Sasuke, claro, né? Mesmo depois de treinar com ninguém menos do que a Tsunade, se tornar uma ninja médica poderosa e desenvolver uma força física absurda, a narrativa parecia sempre dar um jeitinho de ofuscá-la. Lembram do momento em que ela disse, "Eu alcancei os dois"? Pois é, foi só falar isso que ela imediatamente foi jogada de volta para o banco de reservas, enquanto Naruto e Sasuke jogavam futebol com os deuses. Hinata é outro caso de desperdício com potencial absurdo. A história dela é comovente. A garota tímida, subestimada pelo próprio clã, que acredita no Naruto quando ninguém mais acreditava. Sua evolução, mesmo que mais lenta, é real. A cena em que ela enfrenta o Pain é uma das mais marcantes e corajosas da história. Mas depois disso, o que acontece? Ela volta para a sombra. Só reaparece de verdade para apoiar o Naruto emocionalmente e, mais uma vez, a função feminina se resume ao suporte emocional do protagonista masculino. A Ino, que poderia ter sido explorada como uma ninja sensorial poderosa com técnicas únicas de controle mental, também foi deixada de lado.
Mesmo com um papel importante na guerra como transmissora de mensagens mentais em larga escala, o anime pouco explora sua personalidade ou seu crescimento. No fim, sua identidade ainda está muito amarrada à sua rivalidade infantil com a Sakura, ao invés de suas habilidades como ninja. E as mulheres vilãs? A mesma coisa. A Konan, única mulher da Akatsuki, tinha um design incrível, uma história profunda e habilidades únicas com um papel explosivo. Mas ela teve um único momento de destaque em toda a série, sua luta contra o Obito. E mesmo nessa luta, apesar de ter mostrado um poder absurdo, ela foi derrotada sem grande impacto no roteiro. Ela não teve uma construção ou um reencerramento digno do peso que poderia ter tido. Esse descuido com as personagens femininas é ainda mais frustrante quando lembramos que o universo de Naruto é vasto, com espaço de sobra para todos brilharem. Mas infelizmente, as mulheres acabaram ficando presas em estereótipos ou limitadas a papéis secundários quando tinham tudo para serem protagonistas das próprias jornadas. Não é pedir demais querer ver uma mulher ninja sendo retratada com a mesma profundidade, protagonismo e impacto de um Kakashi, de um Shikamaru ou de um Itachi. O mundo de Naruto tinha potencial para isso. Faltou foi vontade de explorar essas histórias com o mesmo cuidado e atenção. Agora vamos falar de um dos momentos mais controversos de todo Naruto. Se você é daqueles que passou anos acompanhando a ascensão do Madara, vendo ele manipular guerras, humilhar Kages e praticamente se tornar uma lenda viva dentro da própria história, você provavelmente sentiu aquele gosto amargo quando, do nada, a Kaguya apareceu. Literalmente foi do nada. Sem contexto emocional, sem conexão direta com os personagens que acompanhamos por mais de 600 episódios. Ela só apareceu e virou a vilã final. Na série, o Madara foi trabalhado com uma construção que beirava o épico. O cara era praticamente uma força da natureza. Tinha ideologia, história, trauma, rivalidade antiga com o Hashirama e o carisma sombrio que fazia até quem torcia pro Naruto parar para pensar. Esse homem tem um ponto. A luta dele contra os 5 Kages, a forma como ele planejou tudo desde a fundação de Konoha e até mesmo a maneira como ele enganou todos ao longo dos anos, tudo indicava que ele seria o chefão final, o último desafio, o cara a ser derrotado no fim da jornada. Mas aí quando ele finalmente alcança seu objetivo, absorve o poder do 10 Caudas, se torna o Jinchuriki Supremo e está prestes a colocar o mundo inteiro em um Genjutsu infinito, BAM! A Kaguya ressurge. E o pior, ela derrota o Madara em segundos, sem esforço, sem drama. E a gente como espectador fica olhando pra tela e pensando, pera, mas quem é essa mesmo? A Kaguya até que tem uma origem interessante se você for parar pra pensar. Ela é a primeira usuária de chakra, uma figura mitológica, mãe dos filhos que fundaram o mundo ninja como o conhecemos, só que isso tudo vem com uma aula de história de última hora. E não dá pra se conectar com uma personagem que só aparece pra dizer, oi, eu sou a verdadeira ameaça de todo esse tempo, agora lutem comigo. Ela não tinha um vínculo emocional com Naruto, Sasuke, Kakashi ou qualquer outro personagem da trama principal. A motivação dela era vaga, um lance de recuperar chakra, restaurar ordem, uma paranoia de dominação meio rasa. E suas falas eram mais dignas de um NPC genérico de RPG do que de uma vilã final de um dos maiores animes da história. O resultado foi um clímax que, ao invés de empolgar, confundiu. A luta até teve bons momentos de animação, com viagens dimensionais e cenas visualmente impactantes, mas a emoção ficou devendo. Não houve aquela cartaz, aquele peso emocional que a gente esperava do grande final da obra. O que era para ser a consagração da trajetória do Naruto e do Sasuke se transformou numa luta com uma figura cósmica que, sinceramente, parecia estar em outro anime. E o pior, para que Kaguya aparecesse, foi preciso apagar o Madara da história de maneira abrupta e quase desrespeitosa com tudo que ele representava. Foi como se a narrativa dissesse, obrigado por tudo, Madara. Mas agora vamos colocar uma vilã ainda mais forte só porque sim. Essa escolha, além de frustrar quem acompanhava a saga desde o começo, deixou um sentimento de que tudo foi meio jogado, de que o autor queria fazer algo maior, mais épico, mas sem o tempo necessário para construir isso de forma orgânica. E o público sentiu. No fim das contas, Kaguya foi menos uma vilã e mais uma entidade que caiu de paraquedas na reta final, mudando o rumo da história sem dar ao público o mínimo de tempo para digerir sua existência. Um final apressado, sem alma, que fez muita gente olhar para os episódios finais com aquele famoso "é sério isso?". Ah, Naruto. Um dos pontos que mais chama a atenção na obra é a capacidade do protagonista de olhar nos olhos de seus inimigos e enxergar neles o potencial de redenção. Naruto é o tipo de cara que acredita que no fundo todo mundo tem salvação, e é isso que o torna tão admirável. O problema é que às vezes, essa filosofia de vida acaba deixando o enredo mais frouxo, especialmente quando certos vilões que cometem atrocidades impensáveis são perdoados sem ter um pingo de consequência, e a galera não perdoa. Jamais. Vamos começar com um dos maiores exemplos disso,
Orochimaru. O grande e imortal Orochimaru. Esse cara não só se envolveu em experimentos monstruosos com seres humanos, como foi responsável por assassinatos em massa, manipulação e traição. Ele matou, torturou, corrompeu e ainda por cima teve a coragem de fazer tudo isso com um sorriso sádico no rosto. E sabe o que aconteceu com ele no final? Ele foi aceito de volta sem muitos problemas. Basicamente, a sociedade ninja fez uma espécie de esqueceram o que ele fez e o convidaram para o banquete. E nós, os espectadores, ficamos com aquela cara de sério, assim sem mais nem menos? Cara, Orochimaru, depois de tudo o que fez, é simplesmente integrado novamente à comunidade ninja como se fosse um velho amigo de todos. Ele foi perdoado não apenas por Naruto, mas também por Sasuke, que teve o grande arco do se vingar e depois perdoar. E o pior, não há uma verdadeira explicação para essa mudança de atitude. Porque ele não deveria pagar pelos seus atos. Porque ele, alguém que causou tanto sofrimento, tem um lugar de novo em Konoha. Essa parte fica bem solta na narrativa e passa a impressão de que tudo o que ele fez foi minimizado. Mas não é só o Orochimaru que tem esse tratamento privilegiado. Vamos falar de Sasori, Deidara, Idan, Kakuzu e outros vilões que ao longo da trama tiveram a chance de se redimir sem realmente enfrentar as consequências de suas ações. Quando esses vilões são derrotados, há sempre um discurso de redenção, mas fica no ar aquela sensação de que seus crimes foram esquecidos rápidos demais. Sasori, por exemplo, morre com um momento dramático de redenção ao lado de Sakura e Shioba-san, mas é as centenas de vidas que ele destruiu enquanto fazia parte da organização Akatsuki. Sua mudança repentina de atitude e a falta de um verdadeiro peso nas suas ações deixam um gosto amargo na boca. Ele teve um final muito bonito, é verdade, mas a justificativa para todo o mal que ele fez fica lá, meio que no vazio. Isso, por sua vez, gera uma crítica sobre a forma como Naruto lida com as questões de justiça e responsabilidade. O anime sempre tenta transmitir uma mensagem positiva de que a compaixão pode salvar até os maiores vilões, mas essa abordagem pode ser vista como um enfraquecimento da ideia de justiça dentro do universo da obra. Ao perdoar tão facilmente os seus inimigos, o próprio Naruto muitas vezes soa mais como um personagem em busca de uma solução fácil do que como um herói que realmente compreende as consequências de suas ações. E aí vem a pergunta, será que o que acontece com esses vilões na verdade é uma falta de consequência real? Será que por trás de tanto amor e paz, a série está apenas ignorando o mal real que foi feito? Muitos fãs criticam isso, pois a sensação de que o final feliz de todos os personagens acaba ignorando as tragédias que foram causadas é algo que não passa despercebido. Naruto, no final das contas, é uma obra sobre crescimento, evolução e superação. Mas quando se trata de vilões, o perdão a qualquer custo é um tropê que, em vez de ser uma solução elegante, acaba funcionando como uma fuga da responsabilidade e das reais consequências de se fazer o mal. Isso, sem dúvida, gera um desequilíbrio da narrativa. No início de Naruto, as lutas eram emocionantes porque eram baseadas em habilidades ninjas e estratégias inteligentes. Personagens como Rock Lee e Naruto, com habilidades ilimitadas, conseguiam conquistar vitórias surpreendentes, tornando cada combate único e imprevisível. No entanto, à medida que a série avança, o foco nas estratégias vai desaparecendo, dando lugar a batalhas cada vez mais sobre-humanas e exageradas. Com o tempo, a escada de poder de personagens como Naruto e Sasuke começa a sair de controle. A transformação de Naruto de um jovem ninja com dificuldades em um herói quase divino, com poderes que podem destruir montanhas e até planetas, transforma as lutas em uma exibição de força sem limites. Isso diminui o impacto e a tensão dos combates, já que as vitórias se tornam previsíveis e não dependem mais de inteligência ou habilidade. O maior problema dessa escalada é a irrelevância que ela causa nos personagens secundários. Personagens como Kiba, Shino e Neji, que no início tinham grande destaque e desenvolvimento, passam a ser praticamente esquecidos conforme os protagonistas se tornam invencíveis. Com isso, o elenco secundário perde espaço e as lutas se tornam uma disputa entre os poucos com poderes quase divinos, como Naruto e Sasuke. Esse aumento exagerado de poder também retira o sentido de risco nas batalhas. Antes havia uma constante dúvida sobre quem venceria, pois as batalhas e as estratégias eram fundamentais. Porém, conforme os poderes dos personagens crescem, as lutas se tornam mais sobre quem tem o poder mais absurdo, o que tira o suspense e torna os resultados previsíveis. No final das contas, essa escalada descontrolada acaba enfraquecendo a proposta inicial de Naruto.
O anime, que começou como uma história de perseverança e superação, acaba se tornando uma competição de poderes desmedidos. A falta de limitações das habilidades dos personagens faz com que as batalhas se percam em meio a um exagero constante, afastando os fãs do clima que conquistou todos no início da série. Naruto é, sem dúvida, uma obra que marcou a vida de milhões de fãs e deixou um legado duradouro do mundo dos animes, sendo responsável por moldar a popularidade de muitos aspectos da cultura pop atual. No entanto, como qualquer obra de grande escala, ela não está isenta a falhas. Discutir essas falhas não diminui o impacto da série, mas permite uma apreciação mais profunda e crítica, ajudando os fãs a refletirem sobre o que poderia ser melhor. As falhas mencionadas aqui são apenas algumas das mais recorrentes apontadas pelos fãs, e cada um tem suas próprias críticas e decepções com a obra. O importante é manter o diálogo aberto e respeitoso, reconhecendo tanto os méritos quanto os defeitos dessa série que, sem dúvida, continuará a ser uma das mais significativas da história dos animes. Mas agora, manita, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua maior decepção quando se trata de Naruto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Encontro você no próximo vídeo. Valeu, até a próxima polêmica. Fui!